Você faz parte de uma igreja evangélica? Você tem um líder evangélico, um pastor, um bispo, um missionário? Se você faz parte de uma igreja evangélica, você é membro, você frequenta, você participa, você sabe realmente o que Deus mandou que nós fôssemos buscar no templo, na igreja? Porque muitos têm ensinado as pessoas a buscarem na igreja, no templo, aquilo que Deus não mandou priorizar. Por quê? Porque o que Deus mandou que os líderes, os pastores ensinem para as ovelhas de Cristo, para os membros, para a membresia da igreja cristã evangélica, é que essas pessoas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus, Ele próprio acrescentará. Então, a pessoa não precisa estar indo correr atrás dessas coisas na igreja, com cultos específicos para isso, não é culto da riqueza, culto dos bens materiais. Não, isso não foi Deus quem orientou os líderes, os pastores, os bispos, os missionários a levarem esse tipo de ensinamento na igreja cristã evangélica. Vamos ao que a palavra de Deus nos diz com relação ao que você tem que buscar para a sua vida, você ao ir na casa de Deus, quando você vai na igreja. Eu vou ler com você a palavra de Deus, que fica melhor para que você tenha um entendimento mais claro acerca desse assunto que eu abordarei aqui de forma, claro, não muito profunda, mas para você ter um entendimento certo do que você realmente tem que ir buscar na casa de Deus. Então vamos ao que a palavra de Deus diz. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, observem bem vocês o que a palavra de Deus diz para aqueles que são servos de Deus, que são servas de Deus, que buscam a Deus. A palavra de Deus diz, Mateus 6, no versículo 33, a palavra de Deus diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, que coisas? Esse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando das pessoas andarem ansiosas para buscarem roupas para vestir, buscar o alimento, né? Buscar essas coisas, ao invés de estarem em suas vidas se preocupando em primeiro lugar em receberem o batismo com o Espírito Santo de Deus, em serem novas criaturas, em se arrependerem dos seus pecados, em viverem uma nova vida para Cristo aqui neste mundo. E os líderes, por sua vez, têm um grande erro nisso, porque os próprios líderes têm levado as pessoas a buscarem, bens materiais, coisas físicas em primeiro lugar. Para vocês verem que tem chamadas aí de igrejas, tem chamadas para as pessoas irem para a igreja, que os pastores, os bispos, os líderes, os missionários, eles, na chamada, eles já saem com carro de som, eles já chamam na televisão, as pessoas são chamadas pela internet, pela televisão, já para irem para a igreja, para buscarem coisas materiais, bens materiais. E isso atrai as pessoas porque as próprias pessoas que estão ouvindo eles, chamando-as para irem para as suas igrejas, buscarem coisas materiais, então as pessoas vão porque as pessoas têm essa necessidade e as pessoas querem isso, resolverem os seus problemas materiais, os seus problemas físicos. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele não dá esse tipo de orientação para nenhum líder evangélico, para nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum missionário, para que eles evangelizem
chamando as pessoas para irem buscar bens materiais. Isso não é ordem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, bem claro, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que ir com o objetivo de ser nova criatura, de aprender como você realmente poderá entrar no céu para ser salva, né, por Deus. Então, para ser salvo por Deus, então é preciso os líderes ensinarem isso, ensinar você realmente como você proceder na sua vida para que você receba o batismo com o Espírito Santo de Deus, para que você seja selado pelo Espírito de Deus, certo? Como você realmente proceder na sua casa, com a sua família, como você proceder como um cristão no seu trabalho, porque você é um servo, uma serva de Deus. Tem que haver uma mudança, uma transformação pelo próprio Deus. E isso, a liderança, o pastor, o líder, ele não tem que estar na igreja ensinando você a buscar bens materiais, porque o que te fortalece, o que te mantém de pé como um cristão, como uma pessoa espiritual, é você recebendo a palavra de Deus, que vai te fortalecer espiritualmente. Se ficam te ensinando a vocês buscarem bens materiais, é culto da riqueza, é culto do empresário, é culto da bênção. Essas coisas não traz as coisas de Deus espiritualmente para a sua vida. Porque essas coisas aí você vai conseguir trabalhando. Bens materiais você vai trabalhar. A igreja não é local de ensinar isso. A igreja não é nenhum local onde a gente tem que estar ali levantando a autoestima para buscar bens materiais. A igreja é local de levantar você espiritualmente, levantar você no poder de Deus para você caminhar na sua vida cristã, na sua vida espiritual. E lá no livro de Colossenses, eu vou ler também com vocês no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar aí também. Colossenses no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 2, diz, preste bastante atenção nisso, você tem que ir para o templo, você tem que ir para a igreja para buscar. Meu amado, minha amada, que neste momento me assiste nesse vídeo, você tem que ir para buscar a sua salvação, o batismo com o Espírito Santo de Deus, para poder haver mudança na sua vida. É isso que você tem que fazer na igreja. Você não tem que ir para a igreja buscar bens materiais, buscar riqueza. A igreja não é para isso. Esse tipo de orientação não é da Bíblia, não é da palavra de Deus. Você tem que ir para a igreja para ser nova criatura, para se arrepender dos seus pecados, para andar de forma correta, como a Bíblia ensina. E aí é o que a palavra diz aqui em Colossenses no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tá vendo? Então, se você é uma pessoa que você foi, realmente ressuscitou com Cristo aqui nesta vida prática, você está vivendo aqui, mas você é uma serva, é um servo de Cristo, você tem que procurar buscar as coisas de onde que ele está dizendo. Vamos ler novamente aí? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, quais são as coisas do alto que ele está dizendo? O batismo com o Espírito Santo de Deus, certo? Uma nova vida, que é Deus quem dá a cada um de nós. Viver em novidade de vida aqui nessa terra, você vai buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. E aí ele diz no versículo 2, Colossenses capítulo 3, versículo 2 agora. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tá vendo aí? Então pensai nas coisas da onde? Do alto. Nas coisas de Deus. Você tem que procurar o quê? Cada vez mais estar se firmando nas coisas de Deus. Essas coisas aí são passageiras, são temporais, são coisas que você vai buscar, você vai fazer um curso, você vai fazer uma faculdade, você realmente vai, no caso, se qualificar para poder você galgar um bom emprego, né? Você realmente obter aquilo que vai sustentar a sua família, certo? Se você quer ter
bênçãos, se você quer ter riqueza, se você quer ter algo na sua vida, você tem que procurar se qualificar, você tem que procurar ir para uma faculdade, você tem que procurar fazer um curso, você tem que procurar, se você tem o dom de ser um comerciante, você tem que procurar abrir seu comércio, aí Deus abençoa realmente. Mas você não pode ir para a igreja porque estão lhe chamando lá para você buscar bens materiais no culto dos empresários, no culto da riqueza, no culto que você vai ser abençoado. Não, não é isso. Não trata-se disso a igreja de Cristo. Cristo nos chamou para nós sermos novas criaturas, para nós andarmos em novidade de vida, para nós realmente sermos cheios do Espírito Santo de Deus, certo? Fugindo do pecado, abandonando aquela vida de prostituição, de mentira, de enganos, de cachaçada, de esbórnia, de coisas que não prestam. Tudo isso a gente tem que largar, abandonar e viver agora uma vida para Cristo, certo? Fora das drogas, fora de tudo que não presta, de tudo que realmente desagrada a Deus, para que realmente Deus, Ele nos faça um homem ou uma mulher de Deus aqui nessa terra. E Ele está dizendo que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando mandam você ir buscar, lhe convida para você ir buscar bens materiais, isso é contrário ao que a Bíblia ensina, porque a palavra de Deus está dizendo bem claro para nós aqui, não é? Está dizendo, mas buscai. Entendeu? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Que coisas que você precisa para vestir, para comer? Certo? Então a igreja não é local de estar fazendo culto da prosperidade, culto da riqueza, culto dos empresários, culto da bênção total e por aí vai. A igreja cristã evangélica não é local para isso. Os homens é que estão fazendo isso, mas está fora da direção de Deus. Deus não deu esse tipo de orientação. Eu sou pastor. Deus não me deu esse tipo de orientação para que eu pregue e ensine isso no altar da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é para ensinar o povo a ser nova criatura, a andar em novidade de vida, a receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, a ser fortalecido no Senhor e na força do poder dele contra as forças malignas, contra o diabo, contra os demônios, para a pessoa estar firme caminhando para o céu. As demais coisas serão acrescentadas, porque você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se qualificar, então aí você receberá realmente a bênção de Deus por meio da sua parte que você vai fazer, se qualificando, e Deus vai abençoar os trabalhos das suas mãos, Deus vai honrar onde você colocar as plantas dos pés. Agora não vá para a igreja porque você está sendo convidado para ser rico. Não vá, porque esse tipo de orientação não é da palavra de Deus. Isso são coisas de homens que por detrás disso também estão querendo arrancar dinheiro das pessoas com campanhas vultosas, de dinheiro, sacrifícios de dinheiro, desafios de dinheiro, votos de dinheiro. Com isso eles fazem essas campanhas dizendo que as pessoas vão serem ricas e as pessoas levam o seu dinheiro para poder barganhar com Deus, e Deus não barganha com ninguém. Deus não barganha com ninguém. Deus vai nos abençoar porque Ele próprio é abençoador. Ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então você vai buscar Deus e Deus vai te galardoar, não porque você está indo para lá, para o culto da riqueza, para o culto do empresário. Isso não é bíblico. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que estas coisas vos serão acrescentadas. Se você, de fato, já ressuscitou com Cristo, nessa vida prática aqui, então você certamente tem que buscar, porque é a ordem da Bíblia, da palavra de Deus, você tem que buscar as coisas do alto. Você tem que pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Essa é a orientação bíblica. O que passar disso é de procedência maligna e de procedência do homem. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dando orientação para os líderes, os pastores, os bispos, os missionários fazerem cultos de riqueza, culto da prosperidade. Não. Isso é a teologia da prosperidade que tem invadido várias nações. Tem anos que chegou aqui no Brasil e essa teologia da prosperidade tem levado o povo a ser carnal, a ser físico, a buscar bens materiais e não buscar as coisas do alto. Não buscar ser um homem ou uma mulher de Deus espiritual na presença de Deus. Tá bom? Que Deus te ilumine e esteja cada vez mais te dando força para você continuar na fé cristã
em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos. Eu sou o pastor Wellington Atalaia. Me siga nas redes sociais. Tchau, tchau.